Olá, eu me chamo Ezan e hoje nós vamos aprender como fazer um gostoso e delicioso simples pão de fubá, salgado e também o doce, sendo a broa, né? Então essas duas receitas são super simples, poucos ingredientes. Vocês vão amar estar fazendo essas receitas porque elas são deliciosas. Então anotem aí, gente, os papeizinhos. Vamos anotar a receita, vamos para a receita. Enquanto estou passando aqui para vocês, um pouquinho antes da receita, eu também gostaria de pedir para vocês, aqueles que já me conhecem, né, deixem o seu like, ativem o sininho, aqueles que já estiverem inscritos, e quem não estiver ainda, que se inscrevam. Vamos estar sempre postando novas receitas com o fermento nosso natural. Para este pão de fubá, nós vamos usar o fubá o quanto baste e o trigo o quanto baste, né? E vamos também usar 50 ml de banha. Essa 50 ml de banha, quem não quiser pode estar trocando por óleo. E aqui tem apenas 2 colheres de açúcar, que a gente para dar uma corzinha quando for assar. E aqui meia colher de sobremesa de sal, porque é apenas um pão, tá? E como eu quero deixar ele bem amarelinho, então eu vou usar 2 gemas e uma cenoura pequena, que dê em torno de 3 colheres, cozida e batida no liquidificador, para deixar o pão depois mais amarelinho. E aqui nós temos 250 ml de fermento, né? 150 ml de fermento reformado com mais 100 ml de água. Ele já está super crescido, as bolinhas estão estourando em cima, então vamos lá. Aqui eu tenho 2 colheres então de açúcar, meia colher de sobremesa de sal, ou em torno de 50 gramas de cenoura cozida batida no liquidificador. Lembrando que é importante a nossa cenoura estar cozida e não crua, para ela não pesar nosso pão, tá bom? E aqui a banha, sendo uma colher bem cheia derretida aos 50 ml mais ou menos. E aqui os 2 ovos. Agora vamos mexer essa misturinha, né? Para depois agregar os outros ingredientes. Então, após termos misturado bem, né, a nossa misturinha, agora vamos agregar o trigo e o fubá. Então, o trigo vai ser meio a meio, junto com o fubá, tá? Então, vou pôr aqui, olha, uma de trigo e uma de fubá, né? Xícaras, as minhas xícaras, elas medem 250 ml, tá? Aqui, ó, tá até aqui, olha. 250 ml. A medida delas. Sempre que eu uso essas medidas aqui, quando eu falo xícaras. Então, vamos começar. Olha como a cenoura agregou cor na nossa massa. E era isso que a gente queria, né? Porque aquele pouquinho de cenoura não vai dar gosto diferente na nossa massa, mas agregou valores nutritivos e além da cor. Como o nosso pão é de fubá, se vocês notarem que ficou muito seca a massa, vocês podem estar agregando um pouquinho mais de água, para o fubá, ele chupa muito a água, tá? Ou ir colocando também o trigo bem aos poucos, né? Que aí vocês vão ter uma noção de quando parar, porque a massa tem que ficar macia, tá?
vocês notarem que continua ficando ela firme demais, porque o fubá, ele engana a gente. Adere mais um pouquinho de água, tá bom? Até vocês verem que a massa ficou uma massa realmente que vocês que sinta na mão ela macia e ao mesmo tempo tudo incorporado, os ingredientes. Ao sovar, ela vai se desprendendo das nossas mãos. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Que não existe uma receita super exata. Olha pra você ver como já sugou tudo, olha pra vocês terem uma ideia. O trigo, ele pode chupar mais a água, né? Secar rápido a água. E o fubá também. O importante é vocês saberem a textura que tem que ficar isso aqui. E amanhã cedo eu vou assar ele e mostrar pra vocês. Até ver que ficou bom. Amanhã, dependendo, dá pra passar até mesmo no cilindro a massa. Porque ela fica uma massa bem macia e gostosa. Caso vocês vejam que não dá pra passar no cilindro, é só sovar ela bem sovada amanhã cedo mais. E já modelar os pães e deixar crescer. Olha que massa amarelinha. Esse vai ficar com cor realmente de fubá. E levou o trigo também. Quando leva trigo, meio a meio, a tendência é ele ficar muito claro. Mas eu não queria que ele ficasse claro, por isso incorporei nele a cenoura cozida. Agora eu vou deixar aqui uma bolinha para amanhã. Não podemos pôr mais água, tá? É esse que é o ponto. Se for pôr mais água, aí desanda. E se for pôr mais trigo achando que está pouco, aí fica seco demais o nosso pão ao comer ele. Porque o trigo, ele é bem ingrato. O trigo não, o fubá. O fubá, ele é uma coisa que ele engana a gente, ele deixa meio ressecado, né? E não queremos ele ressecado, não. Então, vamos passar agora um microfilme aqui. E amanhã eu vou gravar, antes de começar a mexer, eu vou gravar para vocês verem o crescimento que ela teve, tá? Já voltando com eles crescidos, né? E eu resolvi fazer uma versão dele doce também. É a mesma receita dessa, para vocês entenderem, tá? É só vocês diminuírem um pouquinho a coisa do sal desse daqui e aumentar umas xícaras de açúcar nesse. O resto é tudo igual. Porque é a mesma quantia de fermento, a mesma quantia de tudo, tá bom? É a mesma coisa de um, de outro. Então, essa massa aqui, olha o crescimento que ela teve. Eu coloquei ela numa vasilha menor, né? Achando que não ia crescer tanto. Olha aí, meninas. Olha a ramificação do crescimento que tem o nosso fermento. Agora eu vou ver se vou precisar pôr um pouquinho mais de trigo, né? Olha que lindo, olha. Olha a massa, como ficou. Então, como a gente nunca tem ideia de como a massa vai ficar no outro dia, eu fiz esse fermento, comecei ele ontem à tarde, né? Reformando o fermento para me poder fazer a esponja à noite, à tarde também ainda, ali pelas 7 horas. E às 10 eu terminei o pão. Então, o que eu vou ter que fazer? A massa parece que ficou realmente mole, né? Isso eu tô fazendo na frente de vocês, para vocês saberem. Ficou mole a massa? Ficou. Então, vamos pôr um pouquinho de trigo, né? Até chegar naquele ponto que a gente gostaria que ficasse, tá bom? Isso aqui pode pôr um pouquinho mais de trigo no outro dia, porque dependendo da massa, ela pode, o fermento, ficar muito ressecada ou sugar a água e ainda ficar mole, né? Então, é necessário você dar um reajuste nesse tipo de pão aqui. Quando você vai fazer de um dia para o outro. Se na sua região for muito calor, você pode começar cedo
e só terminar à tarde. Esse é o ponto da massa, tá? Olha para vocês verem como foi que ficou. Ela ficou firme, sem estar mole. Desse jeito aqui, vocês podem estar só sovando a massa. Olha, ela não prega mais na mão. Vocês podem estar só sovando ou cilindrando. Isso fica a gosto de vocês. Aqui está o resultado do nosso trabalho, né? Com o pão de fubá. Esse aqui é o salgado e este é a broa doce. Eu vou abrir para vocês terem uma ideia. Olha o crescimento que ele teve, como ele ficou amarelinho, a textura que ele teve por dentro. Então, como vocês já viram, eu fiz 2 pães com 250 ml de fermento. Então, se eu quisesse fazer ele bem maior, eu teria feito um só. Mas eu quis fazer 2. Vocês podem estar fazendo um só, se vocês quiserem ele bem grandão, tá? E aqui, vamos olhar o crescimento da nossa broa, tá? Olha que gostosa, doce. A pena que o cheirinho não sai, né?